Módulo 2, Aula 2, Higiene de Alimentos. Olá pessoal, o tema da aula de hoje será Higiene de Alimentos. Esta é a segunda videoaula do Módulo 2, sob responsabilidade do professor Dag Mendonça Lima. O objetivo desta aula é estudar os principais contaminantes e as vias de transmissão e ou contaminação dos alimentos, assim como os procedimentos de higienização. Estrutura da aula. 1. Vamos entender o que é higiene dos alimentos. 2. O que são micro-organismos e a sua relação com os alimentos. 3. Vias de transmissão e ou contaminação de alimentos. 4. Como evitar, minimizar a contaminação de alimentos. E 5. Princípios básicos de higienização. A condição sanitária de um alimento é um dos seus principais atributos de qualidade, a qual está relacionada à qualidade da matéria-prima e dos processos de produção. A higiene dos alimentos contempla padrões microbiológicos, teor residual de pesticidas e ou agrotóxicos e outros contaminantes. A inocuidade de um alimento dependerá das medidas sanitárias adotadas desde sua produção, transformação, transporte, manipulação, comercialização e consumo. Todos os setores da produção de alimentos enfrentam desafios para garantir a qualidade do produto final, sendo a higienização no procedimento e na prática fundamental para a obtenção de produtos seguros e de qualidade nutricional e comercial. Quando se trata de alimentos, devemos estar atentos a toda a cadeia produtiva, desde a produção primária até o consumidor final. Desta forma, o primeiro passo é a observação das condições ambientais da produção. Podem ser foco de contaminação dos alimentos o ar, a água e o solo, uso de agrotóxicos, dieta dos animais, medicamentos veterinários, saúde dos animais, manejo dos resíduos, etc. Desta forma, podemos definir higiene dos alimentos como sendo todo e qualquer procedimento que visem a proteção dos alimentos contra contaminações físicas, químicas e ou microbiológicas, a inibição da multiplicação dos micro-organismos, assim como a manutenção de sua contagem dentro dos limites permitidos por lei, a destruição de micro-organismos patogênicos causadores de enfermidades. Os micro-organismos são seres unicelulares microscópicos que vivem na natureza como células isoladas ou em agregados celulares. Foram os primeiros seres vivos a colonizar a Terra e são os principais causadores de doenças quando presentes nos alimentos. A microbiologia de alimentos está, de um modo geral, relacionado a 3 aspectos fundamentais: a preservação dos alimentos pelo emprego de micro-organismos, a detecção e a prevenção de intoxicações e infecções produzidas pela ação de micro-organismos em alimentos e o controle da transmissão de doenças através dos mesmos. Os micro-organismos ocorrem em praticamente todos os ambientes, inclusive em locais em que as condições ambientais extrapolam os limites de tolerâncias de animais e plantas. São facilmente adaptáveis em diferentes ambientes e diversas condições, devido à sua relativa simplicidade morfológica e à grande diversidade genética e metabólica. Os micro-organismos incluem os fungos, bactérias, vírus e alguns parasitas. Eles estão amplamente distribuídos no solo, água, ar, alimentos, animais, incluindo os animais domésticos, insetos e pragas, no lixo e sujeira em geral. Os micro-organismos também podem ser encontrados no homem, na pele, cabelo, unhas, boca, garganta e intestino. Os micro-organismos podem, em alguns casos, promoverem danos ao alimento ou aos indivíduos, e, em outros casos, serem os principais agentes de transformações em alguns grupos de alimentos. Podemos, desta forma, classificá-los em 3 grupos, dependendo do tipo de interação existente entre o micro-organismo e o alimento. 1. Micro-organismos que alteram os alimentos. 2. Micro-organismos causadores de doenças. 3. Micro-organismos que causam alterações benéficas ao alimento. 1.
Micro-organismos que alteram os alimentos são todos os micro-organismos que são causadores de alterações químicas prejudiciais, resultando em um processo de deterioração microbiana. Muitas vezes, essa deterioração está associada às alterações de cor, odor, sabor, textura e aspecto do alimento. 2. Micro-organismos causadores de doenças são todos os micro-organismos que são causadores de doenças. Presentes nos alimentos e outros meios contaminantes estão muitas vezes associados a riscos à saúde, podendo afetar tanto o homem como os animais. São os micro-organismos patogênicos. Nem sempre os micro-organismos patogênicos alteram as características sensoriais do alimento, como cheiro, aparência, sabor, porém podem na clandestinidade se multiplicar e produzir toxinas letais ao homem. As toxinas bacterianas são substâncias tóxicas que podem causar desde uma reação alérgica até a morte do indivíduo que a ingere. As características das doenças que esses micro-organismos causam dependem de uma série de fatores inerentes ao alimento, ao micro-organismo em questão e ao indivíduo a ser afetado. Os micro-organismos patogênicos podem chegar ao alimento por várias vias, sempre refletindo condições precárias de higiene durante a produção, armazenamento, distribuição ou manuseio em nível doméstico. 3. Micro-organismos que causam alterações benéficas ao alimento fazem parte deste grupo aqueles micro-organismos que são os agentes de modificações nas características originais do alimento de forma a transformá-lo em um novo alimento. Esse processo é chamado de fermentação. Neste grupo estão todos os micro-organismos utilizados na fabricação de alimentos fermentados. Exemplo: queijos, bebidas lácteas fermentadas, cervejas, vinhos, pães, picles, chucrute, azeitonas, etc. A contaminação dos alimentos e do homem pode dar-se por vias diretas e indiretas. Pela via direta, as contaminações podem ocorrer pelas fezes, secreções nasais, secreções bucais, mãos, secreção vaginal, urina e ferimentos. Fezes. O homem pode ser portador de parasitas ou bactérias patogênicas e, ao utilizar o sanitário, pode contaminar suas mãos com esses micro-organismos. A incorreta higienização das mãos após a utilização do sanitário pode favorecer a transmissão destes micro-organismos para os alimentos por meio do contato das mãos com os alimentos que estão sendo manipulados. Nariz. Coriza e espirros podem conter várias bactérias e vírus que, ao serem expelidos no ar, podem contaminar os alimentos. Boca. Tossir ou falar sobre os alimentos podem também contaminá-los com bactérias ou vírus presentes nas secreções e saliva do indivíduo. Mãos. As mãos constituem a principal via de transmissão de micro-organismos durante as etapas de manipulação, preparo e distribuição de alimentos. A higienização das mãos é considerada a ação isolada mais importante para o controle da contaminação em alimentos. Quando contaminadas ou com ferimentos, podem ser veículos de contaminação dos alimentos. A importância da higienização das mãos na prevenção da transmissão de micro-organismos patogênicos é baseada na capacidade da pele para abrigar micro-organismos e transferi-los de uma superfície para outra, por contato direto, pele com pele ou indireto, por meio de objetos. A contaminação dada por via indireta ocorre também por meio de fezes, urina e secreções. Nestes casos, o veículo da transmissão está associado a vetores, ou seja, moscas, ratos, baratas e formigas que carregam junto a si os micro-organismos e os depositam no alimento quando em contato com eles ou mesmo quando eles entram em contato com a superfície por onde esses animais estiverem. A contaminação indireta pode se dar também por meio de água e solo contaminados, assim como utensílios, equipamentos e instalações com higienização inadequada e ou contaminados. Devemos lembrar também que a contaminação ambiental tem participação importante nas vias de transmissão. A presença de pragas, assim como animais domésticos no ambiente de manipulação dos alimentos, pode ser foco de transmissão de micro-organismos. Devemos lembrar que os micro-organismos também estão nas fezes,
urina, secreções e pelos dos animais, em embalagens e material inservível. Desta forma, deve-se proceder de maneira rígida e periódica o controle de pragas do ambiente e a sua higienização diária. A manipulação deve ser realizada com cuidado e com critérios, para que não ocorra a contaminação e a consequente deterioração dos alimentos. Para que isso aconteça, é preciso adotar técnicas que têm por objetivo eliminar ou mesmo diminuir a presença de elementos que podem provocar ou serem o desencadeador de eventos nocivos à saúde humana. Ações conjuntas, coordenadas e sistemáticas são sempre necessárias para minimizar a contaminação de alimentos. Essas ações passam pela avaliação dos fornecedores, que deverão produzir os alimentos seguindo os critérios de segurança alimentar, a capacitação e a formação de funcionários e possuir infraestrutura adequada que possibilite a correta recepção, o armazenamento, a manipulação e a exposição dos alimentos são condições básicas e essenciais para a manutenção do controle de qualidade dos alimentos. A higiene pessoal e higiene das instalações e dos equipamentos é condição básica para a manutenção e a preservação dos padrões de qualidade e sanidade dos alimentos. Também não menos importante é a orientação pós-venda. O acompanhamento e a orientação aos clientes de como proceder e quais os critérios e parâmetros após a compra do produto tem se mostrado procedimento importante na manutenção da qualidade e segurança do alimento. Quando tratamos de alimentos in natura, como é o caso das frutas, legumes e verduras, devemos ter atenção quanto à idoneidade do produtor, pois são alimentos que em geral são consumidos sem nenhum ou reduzidos processos de transformação. Desta forma, o produtor deve garantir a qualidade da água utilizada na irrigação das plantações, a qualidade do solo, isento de contaminações, a correta utilização de defensivos agrícolas e condições adequadas de manipulação e transporte do produto. O transporte em função das condições pouco adequadas da nossa malha viária e da utilização de veículos sem manutenção adequada e com pouca ou nenhuma condição para o transporte seguro de alimentos favorece a perda de eficiência nesta importante operação. No entreposto, a movimentação de carga internamente e na sua circunvizinhança pode muitas vezes contribuir para maiores injúrias nos alimentos e, por consequência, maiores taxas de desperdício de alimentos. O veículo utilizado para o transporte de frutas, verduras e legumes deve apresentar bom estado de conservação, estar livre de produtos tóxicos, elementos estranhos ao ambiente e atividade e animais de quaisquer tipo. Devem seguir procedimentos de higienização com produtos e tempos regulamentados, tempo de ação do produto na superfície e com a temperatura do comprimento de carga em conformidade com as cargas transportadas. Os alimentos não devem ser transportados em contato direto com o piso do compartimento de carga, quando suas naturezas ou suas embalagens assim exigirem. Para evitar danos ou contaminação, eles devem estar separados e protegidos sobre prateleiras, estrados ou pallets, e estes, assim como todos os materiais usados, para separar e proteger a carga. Não devem constituir fonte de contaminação aos produtos transportados e devem ser higienizados da mesma forma que o compartimento de carga. Controlar a umidade relativa do ar das áreas de exposição e armazenamento podem impactar a qualidade do alimento. Ambientes com baixa umidade podem provocar o murchamento e a perda de brilho em vegetais. Por outro lado, ambientes com níveis elevados de umidade, gotículas de água, por exemplo, em ambientes muito quentes, em que se utiliza microaspersores de água para frescor térmico, podem favorecer o crescimento e o desenvolvimento de micro-organismos. Deve-se sempre atentar para as condições adequadas de manutenção da cadeia de frio para evitar o umedecimento e ou desidratação dos alimentos. Os micro-organismos são unidades microscópicas que podem, quando presentes nos alimentos, causar danos à saúde do homem. Podem se propagar por meio do ar quando na forma de esporos, ou mesmo por meio do contato entre um alimento contaminado com um não contaminado, por meio de utensílios contaminados ou por meio do manipulador. O correto procedimento de higienização das mãos é extremamente importante para minimizar a contaminação dos alimentos. É aconselhável utilizar a caixa do produtor para a exposição das frutas, verduras e legumes nas gôndolas,
desde que esta esteja de acordo com a legislação. A embalagem utilizada pelo fabricante pode ser de material retornável, plásticos ou descartável, papelão. As embalagens retornáveis devem ser lavadas e higienizadas a cada uso. As embalagens de madeira e papelão são de uso único. Devem apresentar rotulagem e serem armazenadas em equipamento de refrigeração exclusivo, quando assim for necessária a utilização da cadeia do frio. Na impossibilidade, as mesmas devem ser armazenadas em espaço delimitado, separadas dos demais produtos. Se apresentarem sinais de umidade, bolores e se apresentarem com sinais de deterioração, devem ser imediatamente retiradas de uso e descartadas. Para maiores informações quanto à legislação da utilização de embalagens, consulte a Instrução Normativa Conjunta, número 009/2002, da SARC, IPEM e Anvisa. Nesta instrução normativa apresenta-se a regulamentação para o acondicionamento, manuseio e comercialização dos produtos hortícolas, in natura, em embalagens próprias para comercialização, visando a proteção, conservação e integridade dos mesmos. Os alimentos ou embalagens contendo alimentos não devem estar em contato direto com o piso, devendo estar armazenados sobre pallets, prateleiras e estrados, estando estes obrigados a manter distâncias necessárias do forro, das paredes e do piso, para garantir adequada ventilação, limpeza e, quando for o caso, a desinfecção do local ou a circulação de pessoas. Os pallets, prateleiras ou estrados devem ser de material liso, resistente, impermeável e lavável. Os equipamentos de refrigeração e freezers devem apresentar-se em bom estado de conservação e higiene e adequados quanto ao volume de produto armazenado. É proibido desligá-los com o objetivo de economizar energia e utilizar termômetros de haste de vidro para controlar suas temperaturas. Com relação aos ovos, deve-se estar reconhecida e atestada a qualidade dos seus fornecedores, para que as aves que realizam a postura não estejam contaminadas com salmonela. É proibida a venda de ovos com a casca rachada e o seu armazenamento, preferencialmente, deve ser feito sob refrigeração. As embalagens de ovos não devem ser reutilizadas e não é recomendável a lavagem de ovos por estabelecimentos comerciais de alimentos. Geralmente, as grandes granjas realizam a higienização automatizada de ovos. A lavagem dos ovos pode reduzir a carga microbiológica da casca, porém, alguns agentes químicos utilizados nessa lavagem podem causar danos físicos ao produto, facilitando a entrada de micro-organismos através da casca. Para os pescados e outros produtos que necessitem de armazenamento em gelo, deve-se atentar para a utilização de gelo fabricado com atestado de potabilidade da água de acordo com o padrão de identidade e qualidade vigente. O sistema de esgoto deve estar ligado à rede pública de coleta e, quando utilizado um sistema alternativo, o esgoto deve ser tratado adequadamente e seu destino deve ser aprovado pela autoridade ambiental competente. Não permitir nunca a exposição dos alimentos à rede de esgoto ou à sua proximidade, pois essa prática é foco de contaminação. Materiais recicláveis e resíduos sólidos considerados lixo devem ser separados e removidos quantas vezes forem necessárias, para um local exclusivo em condições de higiene, revestido de material de fácil limpeza e protegido contra intempéries, animais, vetores e pragas urbanas. Lixos expostos são focos de atração de insetos e pragas, vetores de muitos micro-organismos. Não é permitida a presença de animais de qualquer espécie, sejam eles domésticos ou não, nas áreas de armazenamento, venda e distribuição dos alimentos. A higienização é o conjunto de ações que visam a proteção dos alimentos, a inibição da multiplicação dos micro-organismos, assim como a destruição de espécies patogênicas. Quando falamos em higienização, devemos ter em mente que este procedimento deve ser aplicado aos alimentos, aos utensílios, aos equipamentos e às instalações. De maneira geral, o processo de higienização dos alimentos é constituído de 2 passos: limpeza e desinfecção. Na etapa de limpeza, são retiradas as sujidades macroscópicas presentes na superfície dos alimentos. A água utilizada deverá ser de boa qualidade e potável.
Após a etapa de limpeza, os vegetais devem ser desinfectados com água e hipoclorito de sódio. Olhar sempre na embalagem do hipoclorito ou água sanitária se o mesmo é indicado para uso em alimentos. Para preparar a solução de desinfecção, deve-se adicionar uma colher de sopa ou 10 ml de hipoclorito de sódio ou água sanitária, 2 a 2,5%, para cada 1 litro de água limpa e potável, ou 2 colheres de sopa ou 10 ml de hipoclorito de sódio 1% para cada 1 litro de água potável. Deixar os alimentos imersos nessa solução por no mínimo 15 minutos e máximo de 30 minutos. Em seguida, enxaguá-los em água corrente. O vinagre, muitas vezes, é utilizado como agente de desinfecção, mas, na verdade, ele não tem ação de desinfecção. O vinagre pode, no máximo, favorecer a retirada de pequenos insetos e ou larvas depositadas na superfície dos alimentos. Sendo assim, para uma desinfecção eficaz, devemos utilizar o hipoclorito de sódio. Lembre-se que antes de manipular os alimentos, a primeira ação a ser realizada é a higienização das mãos. A higienização segura dos alimentos só será alcançada se houver a higienização ambiental e pessoal. Assista ao vídeo de higienização de mãos. O link para o vídeo encontra-se em material de apoio. Chegamos ao final da nossa segunda videoaula do módulo 2. Nesta videoaula aprendemos um pouco sobre a higiene dos alimentos, os micro-organismos, vias de transmissão e contaminação de alimentos, aspectos relacionados à contaminação de alimentos e princípios básicos de higienização. Agora você está apto para realizar a atividade desta segunda videoaula e que estará no ícone Atividades do Teleduc. Bons estudos! Esta aula é propriedade intelectual do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Alimentação, NEPA Unicamp e Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento, Abracem.